Olá, meus amigos, saudações a todos. Mais uma vez eu estou tendo a oportunidade de dar minha contribuição nesse nosso estudo do Livro dos Espíritos. E hoje eu vou iniciar o segundo capítulo da encarnação dos Espíritos, né? Falando um pouco sobre as questões 132 a 136. E eu vou, como sempre, eu vou lendo, né, a questão, a resposta, dando uma opinião ou outra, e a gente vai para que a gente possa desenvolver o assunto no nosso grupo. Como eu estou no ambiente de trabalho gravando esse vídeo, pode acontecer alguns barulhos, né, no fundo, e eu espero que eles não atrapalhem muito, por isso eu peço desculpas a todos. Mas vamos lá, vamos começar. Primeira questão é a 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de a ir cumprir, desse ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E tem um adendo. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nesta mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encandeia, tudo é solidário à natureza. Ou seja, né, a nossa ação é necessária para a marcha do universo. Nós somos parte, né, nós vamos fazer parte, nós vamos contribuir para a obra da criação, né? E para isso que a gente está aqui na matéria, para a gente ir aprendendo, obtendo ferramentas para que a gente possa ser cada vez mais útil, né? Aprendendo sobre a essência do orbe em que a gente vive, para que a gente possa fazer parte da obra da criação. E nesse meio termo a gente também vai evoluindo por causa da providência divina. Então vejam que tudo se entrelaça, né? A nossa necessidade de aprendizado, a nossa necessidade de adquirir ferramentas e de evoluir ao mesmo tempo. Questão 133. Tem a necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Aí a questão tem um desdobramento, 133A. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Olha a resposta. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então vejamos, né? Ele pergunta, se um espírito já tem a propensão para ir ao bem, por que ele também tem a necessidade de passar pelo sofrimento e pelas vicissitudes? Né? E primeiro eles falam que todos nós nascemos simples e ignorantes. Nós todos temos que passar por um processo, né, para poder atingir o objetivo, que é chegar à perfeição. Ninguém pode passar de maneira isenta. Até porque cada tribulação gera um aprendizado. E como ele disse, os sofrimentos, que é o modo como a gente chama, eles são derivados das nossas imperfeições. Então, quanto menos imperfeições, menos sofrimento. Então tem uma relação aí entre, né, o grau de evolução e a quantidade ou a intensidade do sofrimento também.
e o tempo também que se chega através das encarnações. Então agora a gente vai falar do segundo item, que é a alma, na questão 134. O que é a alma? Pergunta Kardec. Um espírito encarnado. Desdobramento, né? 134A. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito, respondem os espíritos. 134B. As almas e o espírito são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim, respondem os espíritos. As almas, não sendo senão espíritos, antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então vejamos, né? É simples, ele coloca a diferença. O que é a alma? A alma é o espírito quando está encarnado. E o espírito e o espírito, né, é ele mesmo, o espírito, enquanto não está encarnado. Então ele propõe essa diferenciação, né, nas duas nomenclaturas, mas é a mesma coisa. O espírito, né, nós somos espíritos, e quando encarnado nós somos almas, que é para poder ter uma diferenciação aí na questão da nomenclatura, por necessidade nossa de entendimento, né? Não por necessidade da espiritualidade, enfim. E ele continua na questão 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Resposta: ao laço que liga a alma ao corpo. 135A. De que natureza é esse laço? Resposta: semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. E ele coloca: o homem é, portanto, formado de três partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, o espírito encarnado que tem o corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, que é o perispírito, que a gente chama, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tal num fruto o gêmen, o perisperma e a casca, né? Talvez, vamos ver se eu consegui compreender. A gente vê a mexerica que tem a casca e tem aquela membraninha que separa o suco dela né, que guarda, né, aquele suco dentro daquela membranazinha. Aquela membranazinha seria o que ele chama de perispírito. É o modo que eu consegui compreender. Então a gente consegue, peço ajuda aí para a gente desenvolver isso no grupo. E aí vai a questão 136. A alma independe do princípio vital? Resposta: o corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos-lo constantemente. 136A. Pode o corpo existir sem a alma? Resposta: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre alma e corpo, enquanto que, depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que prendem a alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, a alma precisa de um corpo com princípios vitais para poder coexistir, né? Mas o corpo sem a alma, ele nada mais é do que um pedaço de carne. 136b. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, como eu acabei de falar, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem, exceto uma pessoa, exceto um ser encarnado. Então, assim, ele diferencia, né, das três partes: corpo material, né, a alma e o princípio intermediário, que seria o perispírito. Então aí a gente vai tendo uma primeira ideia de como é que é feito a encarnação. Primeiro a gente viu aí uma questão dos objetivos, depois a gente viu aí a diferenciação entre um espírito e uma nomenclatura para quando ele está encarnado e quando não.
né? E depois aquela questão do perispírito, né? Da ligação, diferenciação entre o corpo material e o corpo espiritual, né? Aí a gente vai aprender um pouco mais, vai se aprofundar um pouco mais diante dos capítulos e tendo um pouco mais de noção aí nesse nosso estudo. Desde já eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade de estudo, agradecer o convite e pedir para que a gente possa fechar os olhos, pensar em Jesus, pedir para ajuda aos nossos mentores e pedir para que a gente possa ser iluminado no momento da nossa participação do grupo e que a gente possa ter aí um bom estudo. Muito obrigado a todos e até logo.